Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui de volta para trazer para vocês uma receitinha muito legal. É um pão de banana, muito gostoso. E aproveita aquelas bananinhas que já estão bem madurinhas, que ninguém quer ficar comendo porque já estão molinhas. É elas mesmas que vocês vão usar e vamos fazer um pão delicioso. Aqui no meu bowl eu tenho 100 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento seco. É aquele sachêzinho, um sachê daquele, se você não tiver a balancinha assim como eu. Se você for usar o fermento fresco, você dobra a quantidade, aí você usa 20 gramas. E tenho aqui 100 ml de água morna. Eu vou misturar e vou amassar por 5 minutos pra gente fazer a nossa esponja, para o nosso pão ficar bem fofinho e não murchar. 5 minutos, mexendo aqui a minha esponja, ela fica uma massa grudentinha, assim, elástica. Ela pode ficar um pouquinho mais seca, vai depender da sua farinha. A minha ficou assim, tá bom também. Lembrando que a água tem que ser morna, não pode ser quente. Tem que ser aquela água que você consegue colocar o dedo dentro sem queimar, tá? Porque se você colocar água quente, você vai matar o fermento e não vai fermentar seu pão. Vai ficar um pão duro, pesado. Aí agora eu vou deixar descansar por 30 minutos e depois eu volto para mostrar o restante dos ingredientes. Gente, eu voltei. Enquanto aqui a nossa esponja fermenta, eu vou mostrar para vocês os outros ingredientes. Aqui eu tenho 80 gramas de açúcar e uma colherinha de café bem rasinha, tipo meia colherinha de café de sal aqui no meio. Um ovo, 80 gramas de margarina, tem que ser em temperatura ambiente. A minha ainda tá um pouquinho gelada, mas como eu ainda vou aguardar a esponja fermentar, dá tempo ela ficar mais em temperatura ambiente. 100 ml de leite morno, lembrar sempre de usar tudo morno ou em temperatura ambiente, nunca gelado, tá? Para não atrasar nossa fermentação. 400 gramas de farinha de trigo, lembrar de nunca colocar a farinha de trigo toda de uma vez. Colocar metade, amassar um pouquinho e ir colocando o restante aos poucos para o seu pão não ficar duro, tá? E aqui nesta tampinha eu tenho uma colher de sopa de melhorador de farinha e uma colherinha de café de antimofo. Se você for consumir seu pão todo em 1 ou 2 dias, não precisa do antimofo. Mas se for um pão que você vai guardar por um tempo, seria legal você colocar que ajuda a aumentar a durabilidade. O melhorador de farinha também é para deixar nossa massa mais fofinha, mas se você não tiver, também não precisa pôr. E aqui vem o segredinho da nossa massa. Aqui eu tenho 6 bananas amassadas. Aqui eu separei um pouquinho, que a gente vai usar na massa, tá? Mais ou menos 2 bananas. E aqui vai ser o nosso recheio. Eu tenho 4 bananas bem amassadinhas, com 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de canela em pó. Eu preciso pôr esse recheio? Não. Se você não quiser, não precisa. Mas eu gosto do pãozinho recheado com essa bananinha. Eu acho que fica bem legal e dá um toque bem diferente nele. Agora vamos terminar de aguardar a nossa esponja inchar. Ela já tá inchando aqui, ó. Aguardar só o tempinho dela. E aí eu já volto mostrando como é que a gente termina esse nosso pãozinho. Gente, voltando, olha, a esponja já inchou bastante. E agora a gente vai começar a amassar o nosso pão. O que a gente vai fazer? A gente vai juntar o açúcar, o leite morno, o ovo e metade da farinha. E vamos amassar. E aí a gente vai agregando a farinha aos poucos até ela ficar macia, mas soltando das mãos. Depois da gente ter amassado ela, a gente vai agregar a manteiga e o melhorador de farinha. Agora eu vou colocar os ovos, né, que eu vou ter que pausar o vídeo porque eu tô segurando com uma mão, não tenho como fazer com a outra. E aí eu vou colocar aqui dentro os ovos e vou amassar com metade da farinha. Depois que estiver bem amassadinho, eu coloco a minha margarina, o melhorador de farinha e o antimofo. E aí, eu mostro pra vocês o ponto da massa. A gente vai amassar por mais ou menos 10 a 15 minutos. É bastante tempo? É. Se você tiver uma batedeira que bata massas pesadas, você pode colocar também. Porque a gente precisa de um pão fofinho, então a gente tem que amassar bem. Aqui eu já coloquei a metade da minha farinha, olha aqui, ainda tem um pouco. Vou amassar e vou colocando a farinha aos poucos, conforme eu vou vendo que vai soltando das mãos. Aí eu paro, pra gente não ficar com o nosso pão duro. Outra coisa que eu tava esquecendo, aqui também agora a gente coloca a nossa bananinha amassada, aquelas 2 bananinhas que eu deixei separadinha. E a gente vai amassar tudo junto aqui agora, tá? Se precisar de mais farinha, vocês podem utilizar também. Porque às vezes
causa do líquido do ovo e da banana, a gente precisa de um pouquinho mais de farinha. Mas sempre colocando aos poucos para não passar. Olha, aqui, ó, estou misturando todos aqueles ingredientes. Ele vai ficar uma massa bem pegajosa. E aí a gente vai agregando a farinha aos pouquinhos, de pouco em pouco, e vamos amassando. Porque quanto mais a gente amassa, mais desenvolve glúten e mais fofinho o nosso pão fica. E aí também, conforme a gente vai amassando, o trigo vai absorvendo o líquido e a gente vai vendo se realmente há necessidade de mais trigo. Porque no primeiro momento fica bem mole, mas conforme a gente vai amassando, ele vai incorporando e não vai ficando assim tão pegajoso. Gente, agora eu coloquei aqui um melhorador de farinha e um anti-mofo e vou amassar bem. Olha que minha massa ainda tá bem mole. Ainda tem um pouco de trigo aqui, eu vou colocar, provavelmente eu ainda vou precisar de mais um pouquinho de trigo, porque a banana que eu usei, ela tava bem madura e ela era banana d'água, então ela tem mais líquido, então deixou minha massa um pouquinho mais mole. Mas não tem problema se precisar de mais uma xícara de farinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês o ponto da massa, ó. Ela fica levemente grudenta, mas bem macia. Aqui ainda precisou de um pouquinho mais de farinha. Eu usei mais ou menos 100 gramas, 110 gramas. Agora eu vou juntar a margarina. Aí se precisar de um pouquinho mais de farinha só para desgrudar da minha bancada, eu utilizo e vou sovar por mais 5 minutos. Ó, eu espalhei a banana e vou enrolar o pão igual um rocambole. E apertar as bordinhas e colocar na forma. Não tem como eu mostrar esse processo pra vocês porque eu tô filmando com uma mão. Não tem como eu fazer com a mão só. Pães enrolados, já recheadinhos na forma. A gente vai deixar eles incharem até dobrar de volume. Mais ou menos 1 hora e meia, vai depender da temperatura do local. Aqui na minha cidade tá bem quente, então eu creio que eles vão inchar bem rapidinho. Já começaram a inchar enquanto eu tava abrindo, já tava ficando mais macia a massa. Então eu creio que logo logo já dá pra assar. O meu pão já inchou bastante. Como eu não tenho a forma própria para pão, ele espalha pro lado. Por isso que tá assim um pouquinho rasgadinho, mas não tem problema nenhum. Eu pincelei aqui um pouquinho de margarina derretida e polvilhei açúcar com canela. E agora a gente vai levar pro forno pré-aquecido e depois eu mostro para vocês como ele ficou depois de assado. Pessoal, meu pão já assou. Olha que lindo que ficou. Se você tiver aquela forma própria para pão, ele vai ficar aquele pão alto. Eu acho mais legal, mas como eu não tenho, e se você também não tiver, não tem problema, dá pra fazer também. Só vai ficar um pão um pouco mais baixo, mais largo, mas fica bom também. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês ele cortado. Eu desenformei aqui, olha que pão lindo, olha, super, muito fofinho, ó, muito fofinho. E aqui você vê a banana dentro dele. E ele vai estar todo assim, ó. Ó como ele fica lindão. Ó a maciez desse pão, gente. Muito, muito gostoso. Façam aí na casa de vocês e deixem nos comentários o que vocês acharam. Não esqueça de dar aquele joinha para ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Se inscrevam e ative o sininho para as notificações. Até a próxima, espero que tenham gostado da receita.